Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos dar início ao estudo do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Nos vídeos anteriores aí eu falei um pouquinho sobre São Lucas, né, quem ele é, algumas características desse Evangelho, falei um pouquinho sobre a Bíblia também, sobre a história, né, toda a evolução que acontece dentro desses livros. E nós chegamos aqui agora, né, então para estudar um pouco esses evangelhos e entender as mensagens que Deus quer passar para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E a gente acha muitas respostas aqui, muitos ensinamentos, né? De uma forma muito clara, que às vezes a gente não sabe interpretar, mas muito simples, né? Quando a gente está com o coração aberto, quando a gente estuda, quando a gente está realmente disposto a entender a vontade de Deus para a nossa vida. Eu vou usar a minha Bíblia da Ave Maria, tá? Você pode usar a sua Bíblia e não tem problema se ela for de outra versão, de outra editora. O que vai mudar às vezes é um pouquinho o jeito de falar, algumas palavras, mas a ideia é a mesma, não tem problema nenhum, né? Faça suas anotações e se tiver dúvida deixa nos comentários e eu vou responder na medida que for possível, tá bom? Então vamos lá. Nesse primeiro capítulo nós temos aí de suma importância o anúncio de dois nascimentos muito importantes, né? O anúncio do nascimento de João Batista e de Jesus. João Batista ele vem para dar é o ponto final ali, né, do Antigo Testamento. Então ele vem para mudar a cabeça daquele povo, né, onde a gente tinha os muito pobres que eram tementes a Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E também tinha, por outro lado, os doutores da lei, os fariseus, os publicanos, né, as pessoas que tinham influência, que usavam dessa lei para se favorecer, né, para obter vantagens, não usavam para aplicar para a melhoria da vida do povo, das pessoas, né, não usava aquilo como uma religião, e sim como uma arma de poder, né, uma forma de poder, então brigavam entre eles por causa disso, né, não faziam daquela lei realmente o objetivo dela. E João Batista, ele vem já para começar a mudar a mentalidade dessas pessoas, para converter o maior número de pessoas para a chegada de Cristo, que vinha para melhorar essa lei, para dar mais visibilidade, para aprimorar aquilo que já vinha sendo ensinado para o povo. Então, João Batista ele teria essa missão e não ia ser uma missão fácil, né? Mudar essas cabeças e converter essas pessoas. Pois bem, dentro desse contexto, né? Então nós temos aí os pais de João Batista, Isabel, que era prima de Maria, e Zacarias, seu esposo. Ele sendo um sacerdote, né? Um homem já de idade avançada, mas muito obediente, muito justo, temente a Deus, né? Que cumpria todos os rituais, tudo aquilo que era do seu ofício dentro do templo, né? E tinha a Isabel também, sua esposa, já com a idade avançada, estéril, né? Não conseguiram conceber até então um filho, mas ela também sempre muito observante das leis, né? De Deus, os mandamentos, e ela era uma pessoa de muita oração, uma pessoa que acreditava, que rezava, que pedia a Deus e que confiava muito na vontade de Deus, né? Então ela acho que tinha essa certeza dentro dela, né? De que poderia acontecer esse milagre. Então ela sempre pedia, né? E eis que Deus coloca aí um personagem também muito importante nesse capítulo, que é o anjo Gabriel, para fazer esses anúncios. Então a gente vai ver aí o primeiro anúncio que é feito, que é a gravidez de Isabel, né, que foi feita para Zacarias. Então eu vou ler no capítulo 1, dos versículos 11 até o 17. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor em pé, à direita do altar do perfume. Vendo-o, Zacarias ficou perturbado e o temor assaltou. Mas o anjo disse-lhe: Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho, e tu o chamarás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem licor, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo.
Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante de Deus com o espírito e poder de Elias para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, feito o anúncio, né? Então Zacarias teve o seu pedido atendido, né? Deus teve misericórdia e olhou para eles e concedeu a gravidez de Isabel. E qual foi a reação de Zacarias, né? Diante da graça alcançada? A gente vai ler aí no versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher é de idade avançada. Ou seja, ele pediu a graça, recebeu a graça, e ao invés de apenas aceitar e louvar a Deus, ele colocou empecilhos diante da graça. Ele e sua esposa sendo velhos, como é que eles iam conceber? Então, ele ainda tinha dúvida. E o que essa mensagem quer trazer para a gente, né? Que quantas vezes a gente pede as coisas da nossa forma, do jeito que a gente quer, e quando a gente recebe a graça, a gente não entende, a gente questiona Deus, como se a gente soubesse melhor do que Deus o que é bom para a gente. Esse já é um primeiro momento aí para a gente começar a refletir. E diante disso, o anjo dá uma resposta para Zacarias, no versículo 19 e 20. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para te falar e te trazer esta feliz nova. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, visto que não deste crédito às minhas palavras, que se hão de cumprir a seu tempo. Então, ali Deus, né, impôs um castigo para Zacarias, né? E o que era esse castigo ali nesse momento? Era realmente para que Zacarias, em silêncio, ele refletisse sobre a fé dele, porque ele orou tanto, ele pediu tanto, ele era um servo disposto, assim como Isabel, né? Eles faziam tudo certinho, mas na hora que realmente a fé dele foi provada, ele duvidou. Então, muitas vezes nós somos iguaizinhos, né? A gente muitas vezes tem dúvida, a gente faz tudo certinho, a gente procura, né, pelo menos fazer, vai à missa, comunga, tenta tá sempre em dia com a palavra, né? A gente tem que fazer isso todos os dias, mas Deus entende a limitação humana, Ele entende tudo isso, então nem sempre a gente consegue cumprir tudo, mas quanto mais a gente está perto de Deus, mais graças a gente vai alcançar. Mas muitas vezes a gente não sabe pedir ou pede coisas que Deus sabe que não é bom, então Ele não vai nos conceder. E quando Ele concede alguma graça, às vezes a gente não sabe reconhecer isso como graça, ou a gente pediu de um jeito, veio de outro e a gente coloca empecilho. O que Deus está nos colocando, o que Ele está nos favorecendo, Ele não vai dar se Ele não souber que a gente pode realmente usufruir daquela graça. A gente é que tem que saber entender isso. Né? Por isso que a gente precisa estar sempre em conexão com Deus, com a palavra, com os ensinamentos, para poder perceber, a gente ter uma mente e o coração aberto para poder receber isso. Né? Não colocar empecilhos como Zacarias fez. Né? Então você pedir, a hora que a graça chega, você coloca um monte de empecilho. Ou não ser exatamente como você pediu e você não aceitar essa graça. Né? Então, esse momento nosso com Deus, ele tem que ser muito verdadeiro, porque Deus vai ser verdadeiro conosco o tempo todo, a gente precisa estar aberto para receber isso. Né? Então, que a gente não seja muitas vezes silenciado diante de Deus por desacreditar. Né? Então, a gente precisa ter fé. A graça, ela nunca vai acontecer na dúvida. Se a gente tem dúvida de alguma coisa, é melhor a gente nem pedir. Né? Porque se a gente confiar e tiver fé, as coisas vão acontecer de acordo com a vontade de Deus e no tempo dele. A gente precisa saber entender isso. Aí passou-se o tempo, né? Então Zacarias terminou todos os trabalhos que ele tinha que fazer no templo, ele volta para Isabel, né, para sua casa, e ali eles devem ter tido uma conversa, né? De alguma forma, eu
Zacarias passou tudo que aconteceu no templo e ela também deve ter recebido todas essas informações do anjo, né? Então ela já sabia que estava grávida, que estava esperando João Batista, sabia da importância dele, sabia que, né? Ela já sabia dentro dela que Maria estava esperando Jesus, né? Que era o Senhor dela. Então ela já estava se preparando para isso. Então, assim, era bênção sobre bênção que eles estavam recebendo. Só que Isabel, ela tem um comportamento diferente de Zacarias. Ela é humilde em receber essa notícia com muita alegria. É, ela entende que Deus respondeu, né, as súplicas dela, né? Então ela está muito alegre com esse milagre, né? Então, muitas vezes a gente tem que ser como Isabel, né? A gente precisa ter essa humildade de receber essa palavra, entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo, então ela soube esperar, nunca desanimou, nunca perdeu a sua fé, né? Então ela confiou, fez a parte dela e Deus cuidou do resto e ela estava grávida e muito feliz, né? Então no tempo oportuno tudo acontece pela obra e pela graça de Deus. Aí eu vou pular aqui todo o contexto do anúncio para Maria, né? A gente vai deixar a parte, né? E a gente sabe ali, né, no finalzinho lá lá no versículo 56, que Maria ficou com Isabel até praticamente o nascimento de João Batista, e ela vai embora, né? Ela volta para Nazaré, né? E completa-se o tempo para o nascimento de João Batista, né? Então, ela tá ali, vou ler ali do versículo 57 até o 66. Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe manifestara a sua misericórdia e congratulavam-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e o queriam chamar pelo nome de seu pai Zacarias. Mas sua mãe interveio e disse: Não, disse-lhe ela, ele se chamará João. Replicaram-lhe: Não há ninguém na tua família que se chame por este nome. E perguntavam por acenos ao seu pai como queria que se chamasse. Ele, pedindo uma tabuinha, escreveu nele as palavras: João é o seu nome. Todos ficaram pasmados. E logo se lhe abriu a boca e soltou-se a língua e ele falou, bendizendo a Deus. O temor apoderou-se de todos os seus vizinhos, o fato divulgou-se por todas as montanhas da Judéia. Todos os que o ouviam conservavam-no no coração, dizendo: Quem será este menino? Porque a mão do Senhor estava com ele. Então aqui cumpriu-se o tempo da punição, né, de Deus para com Zacarias, porque ele se manteve fiel, ele cuidou ali, né, de Isabel e tudo transcorreu da melhor forma possível. Estavam todos felizes, né, todos entendiam que realmente era um milagre. Isabel está concebendo já nessa idade, eles estarem concebendo, né? Então eles sabiam, estavam felizes com isso, né? E eles entenderam naquele momento ali, quando Deus cessa aquele castigo para Zacarias e ele volta a falar, eles entendem que é um momento assim que realmente chama atenção, que esse menino é um menino especial. Ele não seria qualquer pessoa, porque Deus estava ali com ele, né? Ele já estava indo contra certos costumes da época, né? Que era de você dar nomes aos seus filhos que pertencessem à família, que já tivessem nomes na família, e eles mantiveram ali na firme certeza que não, que ele iria se chamar João, porque o anjo anunciou assim, né? Então eles ficaram ao mesmo tempo temerosos, mas sabiam que ele era um menino que vinha a ser diferente. E Zacarias, ele realmente, nesse período que ele ficou quieto, né, que ele ficou introspectivo ali pensando tudo, ele foi tomado pelo Espírito Santo e ele faz uma oração, né, ele profetiza ali algo muito bonito, uma reflexão muito bonita sobre esse período e por tudo que aconteceu. Eu vou ler do capítulo 67
até o 80. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou nesses termos: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo. E suscitou-nos um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo, como havia anunciado desde os primeiros tempos, mediante os seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Assim exerce a sua misericórdia com nossos pais e se recorda de sua santa aliança, segundo o juramento que fez ao nosso pai Abrão, de nos conceder que, sem temor, libertados de mãos inimigas, possamos servi-lo em santidade e justiça, em sua presença todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e lhe prepararás o caminho para dar ao seu povo conhecer a salvação, pelo perdão dos pecados, graças à ternura e misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente, que há de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. O menino foi crescendo e fortificava-se em espírito e viveu nos desertos até o dia em que se apresentou diante de Israel. Então, que lindo, né? Então, todo esse período que Zacarias ficou quieto, ele entendeu ali todo o projeto que Deus tinha para João Batista e profetizou tudo que João Batista iria fazer, né? Sendo precursor, então ele viria para preparar esse povo, para chamar esse povo para a conversão, né? Para preparar esse povo para o caminho da salvação, para conhecer a salvação que estava chegando, que era Jesus Cristo. Que lindas essas palavras, né? E para concluir tudo isso, João Batista cresceu, né, até um certo tempo ficou com eles, e depois ele foi viver no deserto, isso a gente vai ver, acompanhar mais para frente. Então, que nós saibamos, né, concluindo essa parte deste capítulo, né, então que a gente saiba, primeiramente, pedir, né, se nós tivermos alguma dúvida daquilo que vamos pedir a Deus, a gente jamais pedir, sabemos aguardar o tempo de Deus, e sabemos também receber aquilo que Deus quer para nós, que nem sempre vai ser exatamente o que a gente quer, mas sim aquilo que Deus sabe que é melhor para nós. Que nós saibamos ser humildes como Isabel, aguardar o tempo de Deus, sermos serventes, né, sermos dedicados a Deus, assim como Zacarias e Isabel foram, estarmos sempre conectados com Ele e termos a certeza de que tudo aquilo que Ele for fazer para nós é o melhor. Aceitarmos de coração aberto e termos a certeza que Ele nos ama e nos quer muito felizes aqui. Amém? Espero que vocês tenham gostado e logo, logo eu já vou colocar também a continuação, né, que vai ser dentro desse mesmo capítulo, o anúncio, né, do anjo Gabriel para Maria, que foi o anúncio mais importante para nós dentro desse projeto que Deus tão maravilhosamente fez para nós, né, o nascimento de Jesus Cristo, né, o envio do seu Filho para a Terra. Tenham todos um excelente dia, independente da hora que vocês vão ver esse vídeo. Deus abençoe muito vocês, amém? Paz e bem.